Olá, pessoal! Essa é uma videoaula experimental da disciplina de Laboratório de Química Analítica do curso de Licenciatura em Ciências Exatas aqui do IQUISC da USP, intitulada Identificação de Cátions, ou também chamada Prova de Chama. Os objetivos dessa prática são identificar cátions metálicos dos grupos metais alcalinos e alcalinos terrosos por meio da prova de chama, que nada mais é que uma técnica elementar realizada por via seca, onde utiliza-se a chama como fonte de energia. Baseia-se no fato de que, quando uma certa quantidade de energia é fornecida a um determinado íon metálico, no caso da chama energia na forma de calor, os elétrons da camada de valência absorvem essa energia e passa para um nível de energia mais elevado, que chamamos de estado excitado. Ao voltar para o estado fundamental, liberam essa energia na forma de radiação. As cores que enxergamos é decorrente desta transição eletrônica. Agora vamos para os materiais e reagentes utilizados. Nós vamos precisar de um bico de Bunsen, fósforo, alça metálica e alguns béqueres. Os reagentes serão cloreto de sódio, de estrôncio, de potássio, de bário, de cálcio e ácido clorídrico concentrado. Nessa prática, devemos tomar algumas medidas de segurança. É necessário o uso de EPIs, como jaleco, óculos de segurança e luvas. Evitar o contato dos reagentes com a pele, com os olhos e com as vias respiratórias, pois os mesmos são nocivos, irritantes, corrosivos e podem ser inflamáveis. Além disso, o HCl concentrado é tóxico e corrosivo, por isso ele deve ser manuseado com cuidado usando os EPIs e dentro da capela. Após a utilização de cada composto, os mesmos devem ser bem fechados e mantidos longe de qualquer chama ou fonte de ignição. Antes de iniciarmos o procedimento experimental, vamos levantar alguns pontos importantes sobre o bico de Bunsen. Como foi mencionado anteriormente, os testes de via seca usam a chama como fonte de energia. Para isso, então, nós vamos utilizar o bico de Bunsen. O bico de Bunsen ele é composto de uma câmara de mistura, um regulador de ar e um regulador de gás. Para utilizar o bico de Bunsen, nós devemos primeiro abrir a torneira de gás com cuidado, acender a chama e, em seguida, controlar aos poucos a entrada de ar. Controlando a entrada de ar, nós vamos perceber a mudança na coloração da chama, que é devido ao aumento e ou diminuição do oxigênio. A chama mais amarelada, ela ocorre devido à pequena quantidade de oxigênio ali presente, ou seja, a entrada de ar está muito fechada. Ela tem uma forma irregular, o amarelo é devido à presença de carbono e ocorre a produção de fuligem. A chama mais azulada, em contrapartida, tem uma forma muito mais regular e ela ocorre a partir da correta regulagem de entrada de oxigênio. Essa chama, ela pode ser dividida em algumas partes. São elas a zona oxidante, a zona de fusão, que é a zona mais quente, a zona redutora superior e a zona redutora inferior. A zona oxidante é aquela região violeta pálida, quase invisível, onde os gases sofrem completa combustão, e é a região onde o teste de chama é realizado. Vamos então agora começar o procedimento experimental. Iniciamos o procedimento transferindo para um becker uma pequena quantidade de cada um dos sais contendo o cátion que queremos identificar. Da mesma forma, transferimos uma pequena quantidade de ácido clorídrico concentrado para um becker. O HCl será usado para a limpeza da alça metálica. Lembre-se que o HCl concentrado é volátil e tóxico, portanto, deve ser manipulado dentro da capela. Nós vamos iniciar o procedimento experimental com a identificação do íon cálcio 2+. Primeiramente, nós devemos fazer a limpeza correta da alça metálica para eliminar qualquer interferente que possa atrapalhar na identificação do cátion. Para isso, nós mergulhamos a alça metálica no ácido clorídrico concentrado e depois levamos até a chama. Esse procedimento é repetido até que não haja mais nenhuma mudança na coloração da chama e ela se mantenha azul. Em seguida, nós molhamos a alça metálica no ácido clorídrico concentrado, pegamos um pouquinho da amostra do sal de cátion que a gente quer identificar e levamos até a chama para fazer a sua identificação. Como mencionado anteriormente, quando o íon recebe essa energia na forma de calor, ocorre a transição eletrônica do elétron de valência, ocorrendo assim a emissão de uma radiação eletromagnética no espectro de luz visível.
Como sabemos, cada átomo possui uma distribuição eletrônica. De acordo com essa distribuição eletrônica, nós temos um espectro de emissão de luz característico desse átomo. Quanto maior ou mais complexo for a distribuição eletrônica desse átomo, maior serão os números de bandas de emissão que iremos observar. Ainda assim, podemos identificar algumas bandas características, algumas linhas mais destacadas, e são essas linhas que acabam dando a cor que nós observamos. No caso do íon cálcio 2+, nós podemos observar uma chama vermelho-alaranjada, correspondente às bandas de emissão entre aproximadamente 620 e 680 nanômetros. O segundo cátion que nós iremos identificar é o estrôncio 2+. Da mesma forma, antes de iniciarmos a análise, nós temos que fazer a limpeza da alça metálica. Agora é ainda mais importante, visto que a alça está suja com o sal do cátion que foi analisado anteriormente. Para isso, repetimos o mesmo procedimento. Mergulhamos a alça metálica no ácido clorídrico concentrado e a levamos até a chama repetidas vezes, até que não ocorra mais nenhuma modificação na coloração da chama e ela se mantenha azul. Em seguida, nós mergulhamos a alça metálica no ácido clorídrico concentrado e, posteriormente, pegamos um pouquinho do sal do cátion que nós queremos identificar e levamos até a chama para sua identificação. De acordo com a distribuição eletrônica do íon estrôncio, nós obtemos então seu espectro de emissão de luz. Apesar de podermos observar diversas bandas de emissão, algumas delas se destacam, fato que confere a cor característica do íon observada na chama, um vermelho intenso correspondente às bandas de emissão em torno de 750 nanômetros. Dando sequência ao experimento, agora nós vamos fazer a identificação do íon bário. Antes de iniciarmos o teste de chama, nós devemos novamente fazer a limpeza da alça metálica. Para isso, nós mergulhamos a alça metálica no ácido clorídrico concentrado e a levamos até a chama repetidas vezes, até que não ocorra mais nenhuma modificação na coloração da chama e ela se mantenha azul, indicando que a alça metálica está completamente limpa. Em seguida, nós mergulhamos a alça metálica no ácido clorídrico concentrado, retiramos uma pequena amostra do sal contendo o cátion que queremos identificar e levamos até a chama para sua identificação. Do mesmo modo, de acordo com a distribuição eletrônica do íon bário, nós obtemos o seu espectro de emissão de luz. Podemos observar diversas bandas de emissão, porém algumas delas se destacam, fato que confere a cor característica do íon observada na chama. No caso do bário, nós observamos uma coloração verde bastante característica, correspondente às bandas de emissão em torno de 550 nanômetros. O próximo cátion que nós vamos fazer a identificação é o íon potássio. Como já mencionado anteriormente, é muito importante a etapa de limpeza da alça metálica para a retirada do sal do cátion que foi analisado anteriormente. Para isso, nós mergulhamos a alça metálica no ácido clorídrico concentrado e a levamos até a chama repetidas vezes, até que não ocorra mais nenhuma modificação na coloração da chama e ela se mantenha azul, o que indica que ela está completamente limpa. Em seguida, nós mergulhamos a alça metálica no ácido clorídrico concentrado. Posteriormente, pegamos um pouquinho da amostra do sal do cátion que queremos identificar e levamos até a chama para que possamos fazer a sua identificação. Para facilitar a visualização da chama do íon potássio, nós utilizamos um vidro de cobalto. Ocorre que no teste de chama do potássio, obtemos uma coloração de um violeta muito claro, e sua chama dura muito pouco tempo, pois os compostos de potássio são muito voláteis. Tudo isso, somado a uma ocasional contaminação com o íon sódio, dificulta sua visualização a olho nu. Dessa forma, utilizando o vidro de cobalto, os comprimentos de onda muito curtos, como o violeta, conseguem ser transmitidos, porém a faixa de onda intermediária, que ocorre no íon sódio, é bloqueada. De acordo com a distribuição eletrônica do íon potássio, nós obtemos então seu espectro de emissão de luz. Podemos observar algumas bandas de emissão, porém algumas delas se destacam, fato que confere a cor característica do íon potássio observado na chama. No caso do potássio, é de um violeta bem clarinho, em torno de 450 nanômetros. Por último, mas não menos importante, nós temos a identificação do íon sódio. Nós deixamos a identificação do íon sódio por último propositalmente, pois a sua chama é muito intensa e mesmo após a limpeza da alça metálica, ainda pode restar algum contaminante que dificultaria a visualização da coloração da chama de outros cátions.
Seguindo o mesmo protocolo descrito anteriormente, nós iremos fazer a limpeza da alça metálica antes de prosseguir com o teste de chama. Para isso, nós mergulhamos a alça metálica no ácido clorídrico concentrado e a levamos até a chama repetidas vezes, até que não ocorra nenhuma mudança na coloração da chama e ela se mantenha azul, indicando que não tem mais nenhuma sujeira na alça metálica. Em seguida, nós mergulhamos a alça metálica no ácido clorídrico concentrado. Posteriormente, pegamos um pouquinho da amostra do sal contendo o cátion que queremos identificar e levamos até a chama para fazer a identificação do mesmo. De acordo com a distribuição eletrônica do íon sódio, nós obtemos então o seu espectro de emissão de luz. Diferentemente de alguns cátions analisados anteriormente, esse íon possui uma banda de emissão bastante característica por volta de 580 nanômetro, a qual confere a cor amarela bastante intensa observada nessa chama. Chegamos então ao fim dessa videoaula experimental de identificação de cátions. Eu gostaria de deixar alguns agradecimentos. Primeiro ao aluno Cairon de Camargo, que é bolsista PUB da Pró-Reitoria de Graduação da USP, pelas fotos cedidas. Todas as fotos das chamas que foram utilizadas na presente videoaula foram obtidas pelo Cairon, que nos cedeu gentilmente. Eu gostaria também de agradecer à professora Janete pela orientação e supervisão e também ao Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, o PAI, pela bolsa cedida.